Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Vamos dar início a uma nova aula agora sobre indústrias, dando continuidade ao assunto de urbanização, beleza? Então vamos lá. Bom, nós estamos estudando, nesse bimestre sobre as cidades, todos os aspectos relacionados a ela, desde a sua formação, a sua estrutura, a questão do trabalho, a questão econômica. Começamos a falar sobre as indústrias no Brasil, então vimos quais são as três categorias que a gente pode classificar as indústrias quando a gente trata sobre a produção. Então ela pode ser uma indústria de base, quando produz direto da matéria-prima, bens intermediários ou bens de capital, quando elas produzem para outras indústrias, ou indústrias e bens de consumo, quando elas produzem diretamente para o consumo, certo? Bom, o que a gente precisa saber agora a respeito das indústrias, que é muito interessante a gente relembrar, é justamente a localização espacial delas, né? Então, vamos relembrar aqui, elas estão basicamente na região sul e sudeste, na região concentrada, né? E no litoral da região nordeste. Percebo que no interior do Brasil, né, existem poucas bolinhas, e essas bolinhas representam o número de empresas. Elas predominam basicamente no litoral brasileiro, na região sul e sudeste, né? Então aqui tem um gráfico que demonstra justamente isso, né, a porcentagem. Lembrando que eu estou fazendo um, um apanhado, né, do que nós já vimos nas últimas aulas, beleza? Aí aqui nós temos alguns elementos que incentivam a localização industrial num lugar. Então, o mercado consumidor, matéria-prima, mão de obra, incentivos governamentais. Mas o que a gente precisa lembrar é o seguinte: isso aqui não é um fator fundamental, determinante para a localização da indústria. Hoje, com o processo de globalização, com o desenvolvimento dos transportes, né, elas podem estar longe do seu mercado consumidor, elas podem estar longe da matéria-prima. O importante é que, né, você tenha uma mão de obra que possa suprir a necessidade da indústria, né, seja ela indústria que precise de uma mão de obra mais qualificada ou uma mão de obra mais especializada, né? E os incentivos fiscais, incentivos governamentais, são aqueles que o governo dá para a indústria se instalar naquele lugar. Beleza? Bom, em relação à infraestrutura, vamos iniciar agora esse assunto. É importante a gente pensar o seguinte: a indústria precisa de uma infraestrutura básica de instalação. Vocês estão jogando o jogo SimCity, né? Estão percebendo que no jogo, né, a indústria tem um papel fundamental tanto para a produção, né, para atender as necessidades da cidade, quanto, né, uma infraestrutura de localização. Então, para uma indústria funcionar, ela precisa de energia, ela precisa de recursos hídricos, ela precisa estar instalada próxima a uma via, né, de transporte, ela precisa estar conectada, né, a redes de comunicação. Então, essa infraestrutura ela é determinante para a instalação das indústrias nos lugares, né? Eu, pensando como um dono de indústria, por exemplo, né, que não sou, mas pensando como né, prefiro que a minha indústria vá para um lugar onde tenha uma rodovia asfaltada próximo do que uma rodovia que não seja asfaltada, né? Eu preciso de redes de comunicação, por exemplo, internet de fibra ótica, né? Então a gente sabe que tem lugares que não oferecem esse tipo de tecnologia, enquanto outros já oferecem. Isso facilita a comunicação. Instalação próxima a portos, aeroportos, então tudo isso é um fator fundamental de infraestrutura, tá bom? Mas bom, a gente vai começar falando em infraestrutura de transporte. Então, o setor de transportes
ele é fundamental para a economia do país. É por ele que circulam pessoas e mercadorias, tá? O que a gente precisa pensar é o seguinte: existem vários meios de transporte. Cada um tem a sua vantagem e a sua desvantagem, tá? O conjunto dos meios de transporte de um país chama-se modal, tá? Então, quando você fala do transporte rodoviário, que é por rodovias, você está falando de um modal, né? Quando você fala de ferrovia, é outro modal. O tipo de transporte aquaviário é outro modal e aéreo é outro modal, tá bom? No Brasil, né, a gente vai perceber para frente ali, olhando no mapa, que o mais utilizado é o transporte rodoviário, porém ele gera custos para transporte em longas distâncias, né, e ele também não é tão seguro quanto outros, tá bom? Por que, que o Brasil hoje tem esse modal, né, rodoviário que predomina? Porque, né, na época de 1950, 1970, o governo planejou, né, junto com a criação da Petrobras e o descobrimento de poços de petróleo no Brasil, o governo passou a fazer o quê? A incentivar esse tipo de atividade industrial, a atividade de transporte. Bom, outro transporte fundamental para o país é o transporte aquaviário, tá? Ele é realizado através do rio, do mar e de lagos. O Brasil, ele se destaca, né, em algumas regiões por esse transporte, já que nós temos rios de planície que favorecem a navegação, como por exemplo o Rio Amazonas e seus afluentes. Nós temos um litoral muito extenso, né? Então é o que favorece o comércio através de portos, tá? E nós temos aqui rios de planalto que são adaptados, tá, ao transporte hidroviário para interligar regiões e países, como por exemplo a bacia do Rio Paraná. Tá? O que é feito na bacia do Rio Paraná para transpor os desafios impostos pelas características físicas do território? Né? Então, rios de planalto, a gente tem que entender que eles são rios que existem, que possuem cascatas, corredeiras, né, que muitas vezes eles são acidentados. Então são feitas represas, são feitos canais, são feitos sistemas de elevadores para transpor essas represas, esses desníveis, tá bom? E se a gente for pensar hoje, 15% do transporte de cargas no Brasil ele é realizado através desse tipo de transporte. Então, observe esse mapa aqui, vamos comparar. Então, aqui nós temos transporte ferroviário e hidroviário em 2014 e rodovias em 2014. Observem que rodovias são predominantes, né, em relação ao transporte hidroviário e ferroviário. Tá? Lembrando que o transporte ferroviário ele se inicia lá quando surgem as primeiras cidades, no início do século XX, no final do século XIX, né, para transportar principalmente o café, transportar a cana, né? E o que a gente percebe é o seguinte: existe também uma região concentrada, né, nesses meios de transporte ferroviário e rodoviário, que é a região sul e sudeste. Tá? Para o interior do país a gente não percebe isso. Enquanto o hidroviário, né, predomina na região norte. Ah, professor, mas por que na região norte predomina o hidroviário? Então, existem algumas questões. A primeira é por causa do relevo e das características das bacias hidrográficas lá, que favorecem isso, que são mais planas. Tá? E outra característica é a ausência de rodovia justamente por conta da presença da floresta amazônica. Então as pessoas, as cidades estão na beira dos rios, né? E aí o transporte fica mais fácil através da beira dos rios. Beleza? Tudo bem?
Bom, sistema de energia, né? Então, energia também é fundamental para as indústrias. Nós vimos no jogo que uma das primeiras coisas que a cidade solicita é justamente energia para as pessoas, para as indústrias. O que a gente tem que pensar é que hoje existem energias que são renováveis e não renováveis. Renováveis são aquelas que são repostas rapidamente na natureza, né? Que o seu consumo não excede a sua produção. E as não renováveis são aquelas que você observa que o consumo ele é muito mais acelerado, muito mais intenso, muito mais rápido do que a reposição dessa fonte energética na natureza. A gente vai ver alguns exemplos ali depois. E aí nós temos as fontes que são consideradas limpas, né, e aquelas que são consideradas sujas, poluentes, tá? Bom, no Brasil, né, nós temos a energia hidráulica, que é essa energia produzida através da força da água, né, em hidrelétricas, basicamente, mas também pode ser um tipo de energia produzida através da força das águas dos mares, tá bom? Nas praias, daí é chamada de energia das marés, tá bom? Então vejam só, mas energia hidráulica, né, diminuiu, logicamente, dos últimos dados que eu tinha. Né? Então, hoje corresponde a 62%, basicamente, da produção de energia. O que a gente precisa ver aqui é o seguinte: energia de biomassa, 8,2%, energia nuclear, 2,4%, energia eólica, 3,7%, derivados do petróleo, 4,4%, gás natural, 13,7%. Tá? O que que a gente poderia, como é que a gente poderia dividir isso daqui? Em renováveis e não renováveis. Então, gás natural, não renovável. Hidrelétrica, renovável. Sugiro que vocês anotem ao lado aí, tá? Derivados do petróleo, não renovável. Carvão, não renovável. Nuclear é um tipo de energia não renovável, tá? Porque utiliza minerais que demoram muito tempo para se formar na natureza. Biomassa renovável. Por quê? Porque utiliza basicamente vegetais para produção de energia, tá bom? No seu processo. Eólica renovável, utiliza o vento, tá bom? Bom, diante de tudo isso, né, vamos vir aqui nesse mapa que trata sobre as hidrelétricas brasileiras, que são as principais fontes de produção de energia no Brasil. Observem que a região sul e sudeste concentra a maior parte das hidrelétricas. Por quê? Porque essa região aqui tem relevo de planalto, tá? É uma vantagem isso na produção de energia elétrica. Por quê? Porque os rios são mais acidentados, as bacias hidrográficas elas são mais adaptadas à construção de represas, alagam áreas menores, tá? Então essa região aqui toda é favorável à produção de energia através de hidroeletricidade, certo? Tudo bem? Bom, mas, né, nós temos aqui algumas hidrelétricas importantes que a gente precisa destacar. Uma delas é Belo Monte, está localizada aqui no Pará. Essa hidrelétrica, ela foi construída cercada de polêmicas, porque ela está numa região próxima à floresta amazônica. Ela está numa região onde tem atividade mineradora, onde tem agricultura, onde tem reserva indígena. É uma área plana, então ela teve que sofrer um processo de alagamento muito grande, numa grande extensão de terra. E aí, nesse processo, né, vieram questões ambientais e questões sociais que foram discutidas, por exemplo, as questões sociais, realocar tribos indígenas que há milhares de anos vivem nessa região, há centenas de anos vivem nessa região, né? A identidade do povo com o lugar, questões ambientais como a destruição da fauna e da flora, quando a represa precisou ser construída,
Então, foi feito um trabalho muito intenso por ambientalistas, por biólogos, para justamente salvar espécies que possivelmente poderiam desaparecer. Tá? Então, ela foi inaugurada, ela produz energia hoje, porém, né, com restrições não, com cercada de polêmicas na sua construção. Na região sul, nós temos a usina de Itaipu, que é a usina binacional, né, construída entre o Paraguai e o Brasil, e nós temos outras aí, não menos importantes, mas menores no quesito de potência e produção de energia. Beleza? Bom, o que eu vou solicitar para vocês? Vocês vão fazer essa atividade aqui da página 36, tá? E vão iniciar as atividades, vão realizar as atividades também, né, da hora de estudo que pega a 36 e a 37. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Um grande abraço para vocês e até mais. Espero vocês nas aulas de terça e nas aulas de quinta. E outra coisa que eu vou pedir para vocês, por favor, ativem lá o sininho lá para vocês receberem as notificações, se inscrevam, tá? Quando eu postar uma aula para vocês, vocês vão ter lá todas as informações rapidamente antes de todo mundo, tá certo? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.